Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. E ontem começou a rodada de entrevista com os candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba. Felipe Nunes, o primeiro a ser entrevistado ontem foi o governador João Azevedo. Bom dia. É isso, bom dia, Bruno. Bom dia para você que está em casa. Ontem foi a vez do governador João Azevedo, que falou aí sobre o seu primeiro mandato e também sobre as propostas para um eventual segundo mandato. O repórter Washington Luiz acompanhou e tem os detalhes. O Sistema Arapuã de Comunicação promove mais uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, na rádio e na televisão. Nesta segunda-feira, o primeiro a ser entrevistado foi João Azevedo. Ao chegar no sistema, ele conversou com a nossa equipe. A expectativa é sempre positiva, no sentido de que sempre que você tem espaço para expor ideias, projetos, aquilo que nós pensamos para o futuro da Paraíba, baseado naquilo que nós já fizemos pela Paraíba durante esse período, é extremamente importante. Então é mais um espaço que se abre e eu tenho certeza que nós vamos aproveitar da melhor maneira possível. No rádio e na TV? Claro, no rádio e na TV, para que a gente possa expor ideias, porque muitas vezes você não consegue no dia a dia, mas com entrevista, com um espaço adequado, com um tempo adequado, a gente consegue expor as nossas ideias e com certeza a população já está compreendendo o que foi feito e o que poderá ser feito pela Paraíba. Olha, e atenção, eleitorado, você tem até a próxima quinta-feira para solicitar a segunda via do título de eleitor. Quem explica os detalhes para a gente agora é Thaís Aureliano. Muita gente perdeu o título, né, nesses dias, então tem até a próxima quinta-feira, dia 22 de setembro, para ter acesso a essa segunda via. A gente vai saber como. Eu converso agora com a Alice Mesquita, ela que é presidente da Comissão dos Mesários aqui da Paraíba. Muito obrigada pela sua participação, Alice. Mas de antemão a gente já tranquiliza as pessoas. Se não tiver o título, aquele documento físico também dá para votar, né, Alice? Boa noite. Isso, boa noite a todos, sim. O título não é um documento obrigatório para o eleitor apresentar, desde que ele saiba, é claro, o seu local de votação e sua sessão eleitoral. Mas ainda existem eleitores que querem ter o seu documento em mãos para o dia da eleição. Então, para esses eleitores, nós temos o prazo até quinta-feira. Esse prazo se encerra, está no calendário eleitoral, então encerra quinta-feira o prazo para o eleitor comparecer presencialmente no seu cartório e aí ele faz a solicitação da impressão da segunda via do seu título de eleitor. Tem que vir no seu cartório com um documento oficial com foto e fazer a solicitação. Agora, lembrando que ele pode ter acesso ao seu e-título, que é o título digital, que esse sim ele pode apresentar, porque tem a foto, serve inclusive como documento de identificação, e ele, através do próprio site do TSE, também de casa, pode fazer a impressão do seu título de eleitor. E aí não paga se essa pessoa quiser ter esse atendimento presencial para imprimir esse título? Não. A emissão da segunda via do título de eleitor é gratuita. O eleitor não paga nada. E pelo aplicativo fica acessível lá a hora que ele quiser? Exatamente. Baixa o aplicativo, inclusive ele tem todas as informações do seu local de votação, aonde vota, como chegar, a sua sessão eleitoral, muito mais prático. E no dia da eleição leva o quê? No dia da eleição, o eleitor ele tem que comparecer na sua sessão eleitoral munido de um documento oficial com foto, seja a sua identidade, habilitação, passaporte, carteira de trabalho. Então, só vota com um documento oficial com foto. Então, se for só o título de eleitor, se ele tiver essa segunda via retirada até quinta-feira? Então, retirada até quinta-feira, Código Eleitoral, artigo 52, o prazo 10 dias antes da eleição. Não vai ter problema, vai poder votar com tranquilidade. Vota sim, vota com tranquilidade. São 7h36 agora. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba rejeitou de forma unânime os embargos de declaração apresentados pelo Partido da Causa Operária e manteve o indeferimento da candidatura de Manuel Messias. Não é isso, Felipe? Explica pra gente o detalhe dessa história. É isso, Bruno. Esse indeferimento aconteceu, como já trouxemos aqui, porque o candidato Manuel Messias, de acordo com o entendimento do TRE, não comprovou a filiação partidária nos 6 meses que antecedem a eleição, o que é um pré-requisito para disputar a eleição.
Além de Manuel Messias, o candidato ao governo do estado, Adriano Trajano, teve a candidatura indeferida pelo TRE, neste caso por não apresentar aí a prestação de contas das eleições de 2020. O PCO informou que vai recorrer para manter essas candidaturas na disputa até o dia 2 de outubro. Então, ontem, a Corte analisou os embargos de declaração apresentados aí pela defesa de Manuel Messias, alegando vícios na decisão inicial, que rejeitou o registro de candidatura dele, mas a decisão foi mantida e agora o PCO deve recorrer da decisão, tanto no que tange aí a candidatura de Manuel Messias, que foi indeferida, quanto da candidatura de Adriano Trajano ao governo do estado, que também foi indeferida pelo TRE, Bruno Pereira. Mais indeferimentos aqui na disputa para as eleições de 2022. Teve voto de pesar ontem no Tribunal de Justiça, no TRE da Paraíba? Ontem, Bruno, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou por unanimidade voto de pesar pelo falecimento do juiz aposentado Luiz Carlos dos Santos, que é pai do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Leandro dos Santos. Esse que você vê aí na tela. Luiz Carlos era natural de Pocinhos e foi juiz de direito nas cidades de Itaperoá, Itaporanga e Queimadas. Ele estava hospitalizado e a morte, de acordo com a família, se deu em razão de causas naturais. Além de Leandro dos Santos, Luiz deixa 6 filhos e filhas. O sepultamento será hoje às 10 horas. Então, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nesse momento das eleições, enfrentando aí o luto do seu pai, né? E a gente deseja nossos sentimentos aí ao presidente do TRE da Paraíba. Na penúltima semana, os candidatos intensificam as agendas, não é isso, Felipe? Nessa reta final? Sim. As agendas se intensificam nessa reta final, faltando 12 dias aí para as eleições. Coloca na tela a Diane Simplício do PSOL pela manhã, grava para o Guia Eleitoral. À tarde tem sabatina com a Defensoria Pública e participa de uma entrevista. O candidato Adriano Trajano do PCO, à tarde visita as cidades de Monteiro e Camalaú. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, à tarde participa de entrevista em TV de Monteiro e em seguida visita apoiadores. O candidato e governador João Azevedo, do PSB, pela manhã tem agenda administrativa, à tarde participa de entrevista em uma emissora de rádio e à noite faz caminhada e comício em Cruz do Espírito Santo. O candidato Major Fábio, do PRTB, não divulgou a agenda. O candidato Nilvan Ferreira, do PL, pela manhã participa de entrevista a uma emissora de rádio. À tarde tem almoço em um shopping e depois segue para o shopping de Passagem, Terceirão e 4400. À noite tem encontro com o trade turístico. O candidato Pedro Cunha Lima, pela manhã, participa de uma entrevista a uma emissora de rádio. À tarde tem entrevista na Rádio Arapuã e depois na TV Arapuã. Ele dá continuidade à série de entrevistas que iniciamos ontem aqui com o governador João Azevedo. Hoje é a vez do candidato Pedro Cunha Lima aqui no sistema Arapuã à tarde. E à noite ele participa de gravações. E o candidato veneziano Vital do Rego, pela manhã, faz gravações para o Guia Eleitoral de rádio e de TV e conteúdos para as redes sociais. Em seguida, faz deslocamento para cumprir a agenda em cidades do Sertão. À tarde, participa de evento político em Catolé do Rocha. Depois, participa de caminhada em Belém do Brejo do Cruz. À noite, ele participa de evento político na cidade de Bom Sucesso. Bacana. Obrigado, Bruno. Um grande abraço Até a você, amanhã, se tá Deus bom? quiser. Tchau. São 7h40, 7h40. Vou